Em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13, está escrito: Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E no capítulo 5, versículo 7 diz assim: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nesse texto, Paulo claramente manifesta uma declaração de fé. E ele anuncia que a fé falada, eu criei, por isso eu falei. Ele tinha que pronunciar, ele tinha que falar. Todo novo crente, normalmente, depois de conhecer os primórdios ou os princípios, os princípios do Evangelho, ele tem dentro de si mesmo um ardor, um sentimento forte de pronunciar, de falar a respeito daquele assunto e dar a entender para um número maior possível de pessoas, para que outros também creiam e participem daquela alegria. Paulo tinha isto constantemente renovado dentro de si. Tinha o quê? A fé. Uma fé ardente e que fazia arder e era cada vez mais amadurecida. O curioso e o que deve nos chamar a atenção é que mesmo diante de abatimentos, de tristezas e de provas, não desistia. E assim muitos discípulos ou apóstolos também não desistiam. Sempre anunciavam a palavra da fé. A vida de Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e o nosso Senhor. Ele estava confessando, ele confessou que andava muitas vezes desanimado. Ele estava abatido, mas exteriormente desgastado, porém, estava sendo renovado dia a dia, pois o sofrimento externo, desgaste da fé, quando ele falava, quando ele pronunciava, quando ele fazia coisas pela fé, a chamada boa obra, muitas vezes ele não era entendido, era questionado. E assim muitas vezes você também e eu, nós seremos questionados. Faz parte da caminhada com Cristo. Buscar a aceitação dos homens é um grande engano. Temos é que seguir o caminho de Cristo com Cristo e para Cristo e fazer entender a todos que seremos todos julgados sim, que enquanto estamos aqui nesta terra, temos que caminhar de fé em fé, convictos do nosso Senhor, da nossa chamada e anunciarmos a salvação. E ele ainda frisou bem, não estava fixando os olhos naquilo que ele via, mas naquilo que ele não via. Ele não acreditava e não se firmava no que era transitório, rápido, efêmero, mas no que não se via que era eterno. Porque no capítulo 5, versículo 7, ele anuncia: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé é o fundamento, é a base de todo o processo. E a fé lentamente é amadurecida. E conforme a fé vai amadurecendo e que nós enfrentamos dificuldades, dores, adversidades, mas a fé permanece, prevalece, nós vamos cada vez mais sentindo
uma paz dentro de nós. Esta paz é do Senhor. Porque em dado momento Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta fé de Jesus está vinculada à paz de Jesus. Porque quando Jesus anunciou aquela paz, ele estava relacionando a paz dele à fé abundante, absoluta do próprio Senhor Jesus andando na terra. E agora fica o recado de Paulo: vamos caminhando. A fé vai amadurecendo não porque alcançamos vitórias, porque isso é bom quando alcançamos uma vitória, mas quando passamos por adversidades, dificuldades, temores e tremores, passamos, enfrentamos e ainda continuamos andando. Esta é uma fé que está sendo amadurecida, porque independente das provações, nós continuamos sendo aprovados pelo Senhor. E este é o Evangelho de Cristo. Cremos, por isso falamos. Com bom tempo, com tempo oscilante e com tempo ruim, somos renovados nele e para ele. A glória toda é do Senhor. E nós vamos dia a dia sendo renovados e cada vez mais fortalecidos na fé, à medida em que vencemos as provas, abrimos mão daquele desânimo, daquela tristeza, daquela decepção e pensamos: vamos seguir para frente, olhando para o Senhor e seguindo. O que não deu certo, não deu. Se eu errei, se fulano reagiu erradamente, se a minha palavra não foi aceita, o que importa é continuar. E aí sim, vamos caminhando de fé em fé e amadurecendo a nossa convicção, independente do bom tempo e do mau tempo. E estaremos glorificando o nome do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus, anunciando a nossa fé. Amém e amém.